Louvado seja o nome de Jesus, bem-vindos a mais uma noite de oração, hoje segunda-feira, dia 18, boa noite. Iniciamos a semana com fé, em nome de Jesus. E essa semana para nós vai ser especial, porque essa semana nós já estamos dedicando ela ao dia de Pentecostes, que será domingo, a necessidade de nós termos o Espírito Santo agindo em nossa vida. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Existem lugares em que Deus está mais do que em outros lugares, não é verdade? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É como o ar. Em todo o planeta Terra tem ar. Qualquer lugar que você for, tem ar. Só que existem lugares que o ar está em movimento, que venta muito. Em outros lugares existe ar, mas está parado. Será que é assim com Deus também? A Bíblia nos fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Jonas um dia tentou fugir da presença do Senhor. Como é que você foge da presença do Senhor se Ele está em todos os lugares? Davi escreveu no Salmo 139, se eu me esconder no abismo, Ele está lá. Se eu subir nas altas nuvens, Ele está lá. Para onde eu vou? Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Então por que Jonas tentou fugir da presença do Senhor? A resposta é clara. Porque existem lugares que a presença do Senhor atua de uma forma mais poderosa, ou seja, onde há liberdade para Ele agir. Quando a gente lê em Salmos que Deus abandonou o tabernáculo dele em Siló. Então, se Deus está presente em todos os lugares, a presença dele ainda estava ali. Quando diz que ele abandonou o tabernáculo, significava que aquele lugar, ele podia estar lá como presença, mas não era um lugar que ele atuava com liberdade. Não era um lugar em que ele estava agindo com liberdade. Então, nós vamos falar essa semana sobre a ação do Espírito Santo. Porque tem gente que já tem o Espírito Santo. Ele foi dado a todo cristão. Mas existem lugares ou corações em que ele não está agindo de forma poderosa como ele poderia agir. Certo? Certo. Ficou confusa? Ficou confusa. Eu acho que quando fala que Jonas tentou fugir da presença do Senhor, ele tentou fugir do propósito que Deus estava ali colocando para ele, né? Eu acho que sim, porque não dá pra fugir. É igual você falou que o salmista falou, se no Sheol eu fizer a minha cama, o Senhor tá ali. A presença de Deus, ela tá. A ideia dele não era ir para um lugar onde ele tentou fugir do propósito. Onde Deus não falava com ele. Não, porque Deus fala em todos os lugares. É igual Elias tentou fugir do propósito de Deus pra ele. Ele não tá fugindo da Deus foi e encontrou ele lá. Porque Deus está em todos os lugares. E Deus falou, olha, Deus passou o terremoto, passou o fogo, passou o vento. Quando veio a brisa, ele entendeu que Deus estava, falando ali com ele. Então eu acho que, lógico, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então talvez essa manifestação maior da presença de Deus se deve a essa busca da pessoa que está com essa intencionalidade. Então é um tema polêmico para fazer na oração. Se perto está o Senhor daqueles que o buscam, significa que que tem lugares, ou seja, pessoas, que no caso corações. Eu acho que Deus a presença dele mais. É a mesma. O que muda é a minha parte. Eu posso ou tentar fugir dele, ou eu posso buscá-lo mais. Será? Porque ele percebe, e à medida que eu busco mais, ele vai se revelar mais para mim. Então, porque, por exemplo, quando fala que de Sansão o Espírito do Senhor já tinha se retirado. Então, mas aí a gente tá falando também do Velho Testamento, não é? Não, mas o Velho completa o Novo. Não, eu sei, mas não tinha a presença do Espírito Santo. E, por exemplo,
Quando Satanás entrou nele, em Judas, então, no caso, está falando de estar ali. Então, Deus é onipresente. Então, mas eu acho que assim, vai muito da nossa percepção e interpretação. Não é porque Satanás se apossou dele, né? Ele ficou possesso, entre aspas, não é? Então, eu acho que, tipo assim, será que foi uma possessão ou foi uma influência? Porque Jesus falou, vai, faz o que você tem para fazer. Será que não foi uma influência isso? Não, mas aí vamos deixar o caso do Judas. Eu tô falando no caso de... Tem lugares ou pessoas... Lugares e pessoas que a gente tá falando de lugares... Mas não vamos falar de terra, estamos falando do coração. Nosso porque coração a Bíblia fala que Deus hoje não habita mais em templos feitos por mãos de homens, porque nós somos então, a habitação. Que tem uma ação maior de Deus na vida dele. Certo? Certo. E também vai essa questão da entrega, da busca... E vai essa questão da santificação. Porque quando eu parto desse pressuposto que eu sou o templo do Espírito Santo, o meu corpo é a morada dele, e quando eu entendo que não tem comunhão de luz e trevas, então lógico, ao passo que eu consagro a minha vida, ao passo que eu busco mais o Senhor, então vai ter uma atuação maior. Tem uma atuação maior, mas eu não penso que é esse lugar que é onde... Ai, não sei. É difícil explicar. É muito polêmico esse tema, é muito polêmico. A gente precisa fazer um podcast para falar disso. Tem que fazer um podcast, porque é muito interessante. Você já parou para pensar nisso? Se Deus não tem acepção de pessoas, não faz, né, acepção de pessoas, então existem pessoas que estão vivenciando mais de Deus, enquanto outras estão vivenciando menos de Deus. Mas isso é porque Deus... Isso é por causa da não posicionamento. Não é porque Deus queira fazer mais isso ou mais aquilo. Não, é porque... É a pessoa. O apóstolo Paulo escreveu, não sede vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Então significa que se alguém for vagaroso, com o vinho e também se enchei-vos do Espírito. Então se você for vagaroso no cuidado, você não se encher do Espírito, você vai ter uma atuação menor do Espírito. Sim, mas isso não tem a ver com Deus, mesmo ele com o Espírito Santo, isso tem a ver comigo. Mesmo ele estando presente, mesmo ele tendo sido dado e derramado. Então existem lugares que Deus age mais do que outros. Existem pessoas que se permitem ser mais usadas do que outros. Isso aí é claro. Então, por que a gente vê que uma igreja tem mais poder? Não é a igreja que tem mais poder, é aquele povo que está buscando mais, está se entregando mais. Aí você vê uma família que está buscando mais. Aí você vê uma pessoa que está orando mais. E por ele estar buscando mais, desejando mais de Deus, ele vai ter o quê? Mais de Deus. É aquela questão do João, na hora da refeição, ele queria estar mais perto, então se calhar ele sentava mais perto, ele inclinava a cabeça, então ele tinha mais. Por isso que na hora que Pedro conversa ali, Pedro dá um sinalzinho, pergunta para ele, porque ele estava mais perto. Então, né? Aí vai, é isso, vai do relacionamento. Não é porque hoje nós estamos falando do Espírito Santo. Isso, certo? Do dia de Pentecostes, ou seja, Santo, ele foi derramado. Ele é uma pessoa. Agora, qual a sua busca dele? Né? E conforme eu vou desenvolvendo o meu relacionamento, é como todos os nossos relacionamentos da vida. Não é? Ao passo que eu me dou, eu recebo. Cultivar o relacionamento. Glória a Deus. Ok, percebi. Clareou! Então, você que está comigo aqui, me responde. O que você acha sobre isso? Escreva aí. Por que Deus age mais na vida de umas pessoas do que de outras? O que está faltando compreender? Como nós estamos falando do Espírito Santo, vamos celebrar o dia de Pentecostes, nós vamos aprender sobre ele. Nós vamos aprender a alinhar o nosso pensamento ao dele. Nós vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós vamos alinhar o nosso foco nele para viver uma vida plena dele, porque ele já foi derramado, ele já foi dado. Ao Senhor pertence toda a terra, todos que nela habitam.
Está escrito, ao Senhor pertence, dele é a terra e todos que nela habitam. Mas tem pessoas que estão vivendo mais com esse Deus. Lá no Velho Testamento isso acontecia. Deus queria falar com toda a gente, mas Enoque andou com Deus. Enoque fez alguma coisa diferente dos seus contemporâneos. Porque senão a Bíblia não ia dizer que Enoque andou com Deus. Deus escolheu Enoque, pegou Enoque. Não. Enoque fez alguma coisa diferente dos outros. E ele andou com Deus. E assim por diante. Minha pergunta para você: você tem andado com Deus? Você tem buscado a Ele? Domingo a gente vai ter o dia de Pentecostes. Vai ser poderoso. Mas antes do domingo chegar, vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Quem sabe você está vivendo assim, como confuso. Você acha que Deus não tem nada para lhe acrescentar, ou que talvez você não é tão escolhido assim, você não tem nada para oferecer a Deus, e que tá bom, você tem que se contentar com o raso. E Deus está dizendo: dá mais um passo, eu tenho algo para a tua vida. Vamos orar. Senhor, nessa noite, segunda-feira, nós começamos a semana e nós queremos falar do Espírito Santo durante toda essa semana como uma preparação para o nosso domingo, o dia de Pentecostes. Esse dia 24, nós queremos ver pessoas marcadas, seladas com a tua presença. Há quantas pessoas em dúvidas acerca da fé? Há quantas pessoas vacilando acerca da fé? Um dia crê, outro dia não crê. Um dia serve a Deus, outro dia deixou a cruz em algum lugar, seguiu o caminho sozinho, foi atrás dos seus próprios interesses. Senhor, traz essa pessoa de volta, aquece o coração dela, livra ela dessas garras, tal como citamos aqui no início. Jonas errou o propósito, fugiu da presença de Deus, mas foi encontrado pela misericórdia de Deus e voltou para o caminho. Traz essa pessoa de volta para o caminho. Espírito Santo de Deus, fortalece e já prepara o ambiente, prepara a grande Lisboa para esse dia 24, aquilo que o Senhor vai fazer e derramar sobre os corações sedentos, porque aquele que é sedento por ti, o Senhor derramará a água da vida. Vinde vós que tendes fome, que tendes sede, e comprai sem dinheiro e sem preço, é a promessa do Senhor. Então eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, Pai, em nome de Jesus. E eu oro, meu Deus, sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui nesta noite, que essa pessoa abra realmente seu coração e possa buscar ao Senhor, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor tem uma medida para cada um de nós, mas ao passo que nós buscamos mais ao Senhor, o Senhor se revela mais a nós. Tiago escreveu no seu capítulo 4, no versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorar, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Então que nós possamos realmente nos achegar a Ti, Pai, porque ao ponto que nós nos achegamos ao Senhor, ao ponto que nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância, ao ponto que nós reconhecemos que nós dependemos de Ti, Aleluia. porque não somos nada longe do Senhor. Lavamos as nossas mãos, reconhecendo que somos pecadores, sim, mas o Senhor nos santifica. O Senhor nos comprou, nos purificou e nos perdoou. Ao ponto que nós entendemos isso, nós nos achegamos mais ao Senhor. E o Senhor, por consequência, se achega mais a nós. Que nós possamos entender isso, que nós possamos Te buscar de todo o nosso coração. Porque ao ponto que nós Te buscamos, o Senhor se revela a nós. Que nós possamos entender isso e Te buscar a cada dia mais. Mas é isso que nós queremos viver, ó Pai. Não apenas nessa semana. Essa semana estamos nessa preparação. Porque estamos preparando algo especial para que essa pessoa entenda e veja e prove do Teu poder, do poder do Espírito agindo e atuando
em nossas vidas nesses dias, mas que seja algo que nós possamos viver todos os dias. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus. E no nome de Jesus eu abençoo você, sua casa, sua família. Declaro vitória sobre a sua casa. Declaro a prosperidade de Deus sobre você. E que você viva pleno do Espírito, cheio da graça de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Que Ele te guarde nessa noite de segunda-feira. Que Ele te dê paz. Em nome de Jesus, nós oramos por ti e te abençoamos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus. Até amanhã.